Uma hora de leitura da Bíblia Sagrada. Apoie o canal Palestra Religiosa, curta, inscreva-se e compartilhe. Estamos iniciando nosso primeiro dia de leitura da Bíblia. Iniciaremos com o bloco do Antigo Testamento, estilo literário, Pentateuco, em seu primeiro livro, Gênesis. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão em meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se a porção seca, e foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos, e sejam por luminares na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para que exerça domínio no dia, e o luminar menor para que exerça domínio na noite. Fez também as estrelas. E as pôs Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para exercer domínio no dia e na noite, e para separar a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra, na expansão aberta dos céus. E criou Deus as grandes criaturas marinhas, e toda coisa viva que anda arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asa segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes e animais da terra segundo sua espécie. E foi assim. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos ao ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais, e toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai os peixes do mar, as aves dos céus, e todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, vos será para comer. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para comer. E foi assim. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom em grande maneira. E foi a tarde e a manhã,
O dia sexto. Capítulo 2. E foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. E acabou Deus no dia sétimo sua obra que fez, e repousou o dia sétimo de toda sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, porque nele repousou de toda sua obra que havia Deus criado e feito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e antes que toda planta do campo existisse na terra, e antes que toda erva do campo nascesse. Porque ainda não havia o Senhor Deus feito chover sobre a terra, nem havia homem para que lavrasse a terra, mas subia da terra um vapor, que regava toda a face da terra. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e assoprou em seu nariz sopro de vida, e foi o homem em alma vivente. E havia o Senhor Deus plantado um jardim em Éden ao oriente, e pôs ali ao homem que havia formado. E havia o Senhor Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comer, também a árvore da vida em meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía de Éden um rio para regar o jardim, e dali se repartia em 4 ramificações. O nome de um era Pison, este é o que cerca toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom, há ali também bdélio e pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxe. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai diante da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus tomou o homem, e o pôs no jardim de Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que dela comeres, morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele ajuda idônea para ele. Formou, pois, o Senhor Deus da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, e trouxe-os a Adão, para que visse como lhes havia de chamar. E tudo que Adão chamou aos animais viventes, esse é seu nome. E pôs Adão nomes a todo animal e ave dos céus e a todo animal do campo. Mas para Adão não achou ajuda que estivesse idônea para ele. E o Senhor Deus fez cair sonho sobre Adão, e ele adormeceu. Então tomou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher, e trouxe-a ao homem. E disse Adão: Esta é agora osso de meus ossos, e carne de minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se achegará à sua mulher, e serão uma só carne. E estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Porém a serpente era astuta, mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Deus vos disse: Não comais de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Não morrereis, mas Deus sabe que no dia que comerdes dele, vossos olhos serão abertos, e sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para se obter conhecimento. E ela tomou de seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido com ela, e ele comeu. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou ao homem, e lhe disse: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, e me escondi. E disse-lhe: Quem te ensinou que estavas nu? Comeste da árvore de que te mandei que não comesses. E o homem respondeu: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore, e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher disse: A serpente me enganou, e comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? Maldita serás entre todos os animais selvagens e entre todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher disse: Multiplicarei grandemente as tuas dores e teus sofrimentos de parto. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Por que deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te mandei dizendo: Não comerás dela. Maldita será a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque dela foste tomado, porque pó és, e ao pó voltarás. E chamou o homem o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez ao homem e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como no sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. E tirou o Senhor do jardim de Éden, para que lavrasse a terra de que foi tomado. Lançou, pois, fora o homem, e pôs ao oriente do jardim de Éden querubins, e uma espada acesa que se revolvia a todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E Adão conheceu a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Obtive um homem pelo Senhor. E depois deu à luz a seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, decorrendo o tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas, e de sua gordura. E olhou o Senhor com agrado a Abel e a sua oferta, mas não olhou com bons olhos a Caim e a sua oferta. Caim irritou-se muito, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim: Por que te irritaste, e por que o teu semblante descaiu? Se bem fizeres, não serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado está à porta. Contra ti será o seu desejo, porém tu deves dominá-lo. Depois Caim falou a seu irmão Abel. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel, e o matou. E o Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? E ele respondeu: Não sei, sou eu guarda do meu irmão? E ele lhe disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito sejas tu da terra que abriu sua boca para receber o sangue de teu irmão de tua mão. Quando lavrares a terra, não te voltará a dar sua força. Errante e fugitivo serás na terra. E disse Caim ao Senhor: Grande é minha iniquidade para ser perdoada. Eis que me expulsas hoje da face da terra, e de tua presença me esconderei, e serei errante e fugitivo na terra, e sucederá que qualquer um que me achar, me matará. E respondeu-lhe o Senhor: Certo que qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Então o Senhor pôs sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. E edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade do nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou para si Lameque 2 mulheres, o nome de uma foi Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, o qual foi pai dos que habitam em tendas, e criam gados. E o nome de seu irmão foi Jubal, o qual foi pai de todos os que manejam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, feitor de toda obra de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá.
E disse Lameque às suas mulheres: Hades e Lá, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai meu dito, que matei um homem por ter me ferido, e um rapaz por ter me golpeado. Se 7 vezes será vingado Caim, Lameque em verdade 70 vezes 7 o será. E conheceu de novo Adão a sua mulher, a qual deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete. Porque Deus, disse ela, me substituiu outra descendência em lugar de Abel, a quem matou Caim. E a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que criou Deus ao ser humano, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que viveu Adão 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E caminhou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Foram, pois, todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos aliviará de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E sendo Noé de 500 anos, gerou a Sem, Cã, e a Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, quando começaram os homens a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: Não brigará meu espírito com o ser humano para sempre, porque certamente ele é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois que entraram os filhos de Deus as filhas dos homens, e lhes geraram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. E o Senhor viu que a maldade dos seres humanos era muita na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos dos seus corações era só mal continuamente. E o Senhor se arrependeu de haver feito o ser humano na terra,
e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: apagarei os seres humanos que criei de sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Porém Noé achou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, foi íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, a Sem, a Cã e a Jafé. Porém a terra se corrompeu diante de Deus, e a terra encheu-se de violência. E Deus olhou a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne veio diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze-te uma arca de madeira de gofer, farás aposentos na arca e a selarás com betume por dentro e por fora. E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados sua largura, e de 30 covados sua altura. Uma janela farás à arca, e a acabarás a um côvado de elevação pela parte de cima, e porás a porta da arca a seu lado, e lhe farás piso abaixo, segundo e terceiro. E eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que haja espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra morrerá. Mas estabelecerei meu pacto contigo, e entrarás na arca tu, e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie porás na arca, para que tenham vida contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo sua espécie, e dos animais segundo sua espécie, de todo réptil da terra segundo sua espécie, 2 de cada espécie entrarão contigo para que tenham vida. E toma contigo de toda comida que se come, e traga-a a ti, servirá de alimento para ti e para eles. E o fez assim Noé, fez conforme tudo que Deus lhe mandou. Capítulo 7. E o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque a te vi justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás de 7 em 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves dos céus de 7 em 7, macho e fêmea, para guardar em vida descendência sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e apagarei toda criatura que fiz de sobre a face da terra. E fez Noé conforme tudo o que lhe mandou o Senhor. E sendo Noé de 600 anos, o dilúvio das águas foi sobre a terra. E veio Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele à arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais que não eram limpos, e das aves, e de todo o que anda arrastando sobre a terra, de 2 em 2 entraram a Noé na arca, macho e fêmea, como mandou Deus a Noé. E sucedeu que ao 7º dia as águas do dilúvio foram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 17 do mês, naquele dia foram rompidas todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca, eles e todos os animais silvestres segundo suas espécies, e todos os animais mansos segundo suas espécies, e todo réptil que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, todo pássaro, toda espécie de animal voador. E vieram a Noé à arca, de 2 em 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea de toda a carne vieram, como lhe havia mandado Deus. E o Senhor lhe fechou a porta e foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas cresceram, e levantaram a arca, e se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram em grande maneira sobre a terra, e andava a arca sobre a face das águas. E as águas prevaleceram muito em extremo sobre a terra, e todos os montes altos que havia debaixo de todos os céus, foram cobertos. 15 covados em altura prevaleceram as águas, e foram cobertos os montes.
E morreu toda a carne que se move sobre a terra, tanto de aves como de gados, e de animais, e de todo réptil que anda arrastando sobre a terra, e todo ser humano, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, de tudo que havia na terra, morreu. Assim foi destruída toda criatura que vivia sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e os répteis, e as aves do céu, e foram apagados da terra, e restou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, e fez passar Deus um vento sobre a terra, e diminuíram as águas. E se fecharam as fontes do abismo, e as comportas dos céus, e a chuva dos céus foi detida. E voltaram-se as águas de sobre a terra, indo e voltando, e decresceram as águas ao fim de 150 dias. E repousou a arca no mês 7º, a 17 dias do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas foram decrescendo até o mês 10º. No 10º, ao 1º dia do mês, se revelaram os cumes dos montes. E sucedeu que, ao fim de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que havia feito, e enviou ao corvo, o qual saiu, e esteve indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Enviou também de si a pomba, para ver se as águas se haviam retirado de sobre a face da terra, e não achou a pomba onde sentar a planta de seu pé, e voltou-se a ele a arca, porque as águas estavam ainda sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e recolhendo-a, a fez entrar consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e voltou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à hora da tarde, e eis que trazia uma folha de oliveira tomada em seu bico. Então Noé entendeu que as águas haviam se retirado de sobre a terra. E esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, a qual não voltou jamais a ele. E sucedeu que no ano 601 de Noé, no mês 1º, ao 1º do mês, as águas se enxugaram de sobre a terra e tirou Noé a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no mês 2º, aos 27 dias do mês, se secou a terra. E falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca tu, a tua mulher, os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo de toda a carne, de aves e de animais e de todo réptil que anda arrastando sobre a terra, tirarás contigo, e vão pela terra, e frutifiquem, e multipliquem-se sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. 819 todos os animais, e todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra segundo suas espécies, saíram da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E percebeu o Senhor cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: Não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, porque o intento do coração do ser humano é mau desde sua juventude, nem voltarei mais a destruir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, a sementeira e a colheita, o frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, e multiplicai, e enchei a terra, e vosso temor e vosso pavor será sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, em tudo o que se mover na terra, e em todos os peixes do mar, em vossa mão são entregues. Tudo o que se move e vive vos será para mantimento. Assim como os legumes e ervas, vos dei disso tudo. Porém a carne com sua vida, que é seu sangue, não comereis. Porque certamente exigirei o sangue de vossas vidas, da mão de todo animal o exigirei, e da mão do ser humano, da mão do homem seu irmão exigirei a vida do ser humano. O que derramar sangue humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus o ser humano foi feito. Mas vós frutificai, e multiplicai-vos, procriai abundantemente na terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu mesmo estabeleço meu pacto convosco,
e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que está convosco, de aves, de animais, e de toda fera da terra que está convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. Estabelecerei meu pacto convosco, e não será mais exterminada toda a carne com águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este será o sinal do pacto que estabeleço entre mim e vós e toda a alma vivente que está convosco, por tempos perpétuos. Meu arco porei nas nuvens, o qual será por sinal de aliança entre mim e a terra. E será que quando fizer vir nuvens sobre a terra, se deixará ver então meu arco nas nuvens. E me lembrarei do meu pacto, que há entre mim e vós e toda a alma vivente de toda a carne, e não serão mais as águas por dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e o verei para me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e toda a alma vivente, com toda a carne que há sobre a terra. Disse, pois, Deus a Noé: Este será o sinal do pacto que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé, e deles foi cheia toda a terra. E começou Noé a lavrar a terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e se embriagou, e estava descoberto dentro de sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e disse-o aos seus 2 irmãos do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram a roupa, e a puseram sobre seus próprios ombros, e andando para trás, cobriram a nudez de seu pai tendo seus rostos virados, e assim não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que havia feito com ele seu filho mais jovem, e disse: Maldito seja Canaã, servo de servo será a seus irmãos. Disse mais: Bendito o Senhor o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenais, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações em suas terras, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, este começou a ser poderoso na terra. Este foi vigoroso caçador diante do Senhor, pelo qual se diz, assim como Nimrode, vigoroso caçador diante do Senhor. E foi a cabeceira de seu reino Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinear. De esta terra saiu Assur, e edificou a Nínive, e a Reubotir, e a Calá, e a Resenha entre Nínive e Calá, a qual é cidade grande. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gergeseus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus e aos Emareus, e aos Amateus. E depois se derramaram as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, vindo a gerar até Gaza, até entrar em Sodoma e Gomorra, Admá, e Zebuim até Laza. Estes são os filhos de Cã por suas famílias, por suas línguas, em suas terras, em suas nações. Também lhe nasceram filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã, Uz, e U, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá,
e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias foi repartida a terra, e o nome de seu irmão, Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Salefe, e a Zarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi sua habitação desde Messa vindo de Cefar, monte à parte do Oriente. Estes foram os filhos de Sem por suas famílias, por suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias de Noé por suas descendências, em suas nações, e destes foram divididas os povos na terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Era, então, toda a terra de uma língua e umas mesmas palavras. E aconteceu que, quando se partiram do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e ali passaram a habitar. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e o cozamos com fogo. E foi-lhes os tijolos em lugar de pedra, e o betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cuja ponta chegue ao céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos estes têm uma língua, e começaram a agir, e nada lhes restringirá agora do que pensaram fazer. Agora, pois, desçamos, e confundamos ali suas línguas, para que ninguém entenda a fala de seu companheiro. Assim os espalhou o Senhor desde ali sobre a face de toda a terra, e deixaram de edificar a cidade. Por isto foi chamado o nome dela Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e desde ali os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem, de idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, e a Naor, e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, e a Naor, e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã antes que seu pai Terá na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor para si mulheres. O nome da mulher de Abrão foi Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Mas Sarai era estéril, e não tinha filho. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de Abrão seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e assentaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Assim se foi Abrão, como o Senhor lhe dissera, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. E Abrão tomou a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus pertences que haviam ganhado, e as pessoas que eles haviam adquirido em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus estavam então na terra. E o Senhor apareceu a Abrão, e lhe disse: à tua descendência darei esta terra. E ele edificou ali um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. E passou-se dali a um monte ao oriente de Betel, e estendeu sua tenda, tendo a Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E moveu Abrão dali, caminhando e indo até o sul. E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque era grande a fome na terra. E aconteceu que quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: eis que, agora conheço que és mulher bela vista, e será que quando te houverem visto os egípcios, dirão, sua mulher é, e matarão a mim, e a ti te preservarão a vida. Agora, pois, dize que és minha irmã, para que eu vá bem por tua causa, e viva minha alma por causa de ti. E aconteceu que, quando entrou Abrão no Egito, os egípcios viram a mulher que era bela em grande maneira. Viram-na também os príncipes de Faraó, e a elogiaram. E foi levada a mulher à casa de Faraó, e fez bem a Abrão por causa dela, e teve ovelhas, e vacas, e asnos, e servos, e criadas, e asnas e camelôs. Mas o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai mulher de Abrão. Então Faraó chamou a Abrão e lhe disse: que é isto que fizeste comigo? Por que não me declaraste que era a tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, pondo-me em risco de tomá-la para mim por mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. Então Faraó deu ordem a seus homens acerca de Abrão, e lhe acompanharam, e a sua mulher com tudo o que tinha. Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito até o sul de Canaã, ele e sua mulher, com tudo que tinha, e com ele Ló. E Abrão era riquíssimo em gado, em prata e ouro. E voltou por suas jornadas da parte do sul até Betel, até o lugar onde havia estado antes sua tenda entre Betel e Ai, ao lugar do altar que havia feito ali antes, e invocou ali Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que andava com Abrão, tinha ovelhas, e vacas, e tendas. E a terra não os podia sustentar para que habitassem juntos, porque a riqueza deles era muita, e não podiam morar num mesmo lugar. E houve briga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja agora briga entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eu te rogo que te separes de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita, e se tu à direita, eu irei à esquerda. E levantou Ló seus olhos, e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era bem regada, antes que destruísse o Senhor a Sodoma e a Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito entrando em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu-se Ló ao oriente, e separaram-se um do outro. Abrão assentou na terra de Canaã, e Ló assentou nas cidades da planície, e foi pondo suas tendas até Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram maus e pecadores para com o Senhor em grande maneira. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta agora teus olhos, e olha desde o lugar onde estás até o norte, e ao sul, e ao oriente e ao ocidente. Porque toda a terra que vês, a darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei tua descendência como o pó da terra, que se alguém puder contar o pó da terra, também tua descendência será contada. Levanta-te, vai pela terra ao longo dela e a sua largura, porque a te a tenho de dar.
Abrão, pois, removendo sua tenda, veio e morou nos carvalhos de Manre, que é em Hebrom, e edificou ali altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birsa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, a qual é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, e ao 13º ano se rebelaram. E no ano 14º veio Quedorlaomer, e os reis que estavam de sua parte, e derrotaram aos refães em Asterote Carnaim, aos Uzins em An, e aos Emins em Savé-Kiriataim, e aos Oreus no monte de Seir, até a Euparã, que está junto ao deserto. E voltaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e devastaram todas as terras dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zebuim, e o rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram contra eles batalha no vale de Sidim, a saber, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, e Arrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram o rei de Sodoma e o de Gomorra, e caíram ali, e os demais fugiram ao monte. E tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e sua riqueza, e se foram. E veio um dos que escaparam, e denunciou a Abrão o hebreu, que habitava no vale de Manre, amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, os quais tinham feito pacto com Abrão. E ouviu Abrão que seu irmão estava prisioneiro, e armou seus criados, os criados de sua casa, 318, e seguiu-os até Dan. E derramou-se sobre eles de noite ele e seus servos, e feriu-os, e foi-o seguindo até Obá, que está à esquerda de Damasco. E recuperou todos os bens, e também a Ló seu irmão e sua riqueza, e também as mulheres e gente. E saiu o rei de Sodoma a recebê-lo, quando voltava da derrota de Quedorlaomer e dos reis que com ele estavam, ao vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, tirou pão e vinho, o qual era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-lhe, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tua mão. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas, e toma para ti a riqueza. E respondeu Abrão ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um calçado, nada tomarei de tudo que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão, tirando somente o que os rapazes comeram, e a porção dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, eles tomem a sua parte. Capítulo 15. Depois destas coisas a palavra do Senhor veio a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, sendo que não tenho filho, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Disse mais Abrão: Eis que não me deste descendência, e eis que meu herdeiro é um nascido em minha casa. E logo a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Não esse não herdará de ti, mas sim o que sairá de tuas entranhas será o que de ti herdará. E tirou-lhe fora, e disse: Olha agora aos céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E lhe disse: Assim será tua descendência. E creu ao Senhor, e contou-lhe por justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a herdar esta terra. E ele respondeu: Senhor Deus, com que saberei que a vou herdar? E lhe disse: Separa-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rolinha também, e um pombinho. E tomou ele todas estas coisas, e partiu-as pela metade,
e pôs cada metade uma em frente de outra, mas não partiu as aves. E desciam aves sobre os corpos mortos, e enxotava-as Abrão. Mas ao pôr do sol veio o sono a Abrão, e eis que o pavor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Tem certeza que a tua descendência será peregrina em terra que não é sua, e serão escravizados e afligidos por 400 anos. Mas também a nação a quem servirão, eu julgarei, e depois disto sairão com grande riqueza. Tu, porém, virás aos teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. E na 4ª geração voltarão para cá, porque ainda não está completa a maldade dos amorreus até aqui. E sucedeu que, depois de posto o sol, e já estando escuro, apareceu um fogo fumegando, e uma tocha de fogo que passou por entre os animais divididos. Naquele dia fez o Senhor um pacto com Abrão dizendo: A tua descendência darei esta terra desde o rio do Egito até o rio grande, o rio Eufrates, os quineus, e os quenezeus, e os cadmoneus, e os heteus, e os perizeus, e os refães, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Capítulo 16. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filho, e ela tinha uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: Já vês que o Senhor me fez estéril, rogo-te que entres a minha serva, talvez terei filhos dela. E atendeu Abrão ao dito de Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar sua serva egípcia, ao fim de 10 anos que havia habitado Abrão na terra de Canaã, e deu-a a Abrão seu marido por mulher. E ele se deitou com Agar, a qual concebeu, e quando viu que havia concebido, olhava com desprezo a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Minha afronta seja sobre ti, eu pus minha serva em teus braços, e vendo-se grávida, me olha com desprezo. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abrão a Sarai: Eis aí tua serva em tua mão, faze com ela o que bem te parecer. E quando Sarai a afligiu, fugiu de sua presença. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. E lhe disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens tu, e para onde vais? E ela respondeu: Fujo de diante de Sarai, minha senhora. E disse-lhe o anjo do Senhor: Volta tua senhora, e põe-te submissa sob a mão dela. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Multiplicarei tanto tua linhagem, que não será contada por causa da multidão. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, as mãos de todos serão contra ele, e habitará à margem de todos os seus irmãos. Então chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não vi também aqui ao que me vê? Pelo qual chamou ao poço, poço do vivente que me vê. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar lhe deu à luz Ismael. E era Abrão de idade de 86 anos, quando deu à luz Agar a Ismael. Capítulo 17. Quando Abrão tinha a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim, e sê íntegro. E constituirei meu pacto entre mim e te multiplicarei em grandíssima maneira. Então Abrão prostrou-se com o rosto ao chão, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, este é o meu pacto contigo: serás pai de multidão de nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas sim que será teu nome Abraão, porque te pus por pai de multidão de nações. E te multiplicarei muito em grande maneira, e te porei em nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei meu pacto entre mim e tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser para ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E darei a ti, e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em herança perpétua, e serei o Deus deles. Disse de novo Deus a Abraão: Tu, porém,
guardarás meu pacto, tu e tua descendência depois de ti por suas gerações. Este será meu pacto, que guardareis entre mim e vós e tua descendência depois de ti, será circuncidado todo macho dentre vós. Circuncidareis, pois, a carne de vosso prepúcio, e será por sinal do pacto entre mim e vós. E de idade de 8 dias será circuncidado todo macho entre vós por vossas gerações, o nascido em casa, e o comprado a dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for de tua descendência. Deve ser circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará meu pacto em vossa carne para aliança perpétua. E o macho incircunciso que não houver circuncidado a carne de seu prepúcio, aquela pessoa será exterminada de seu povo, violou meu pacto. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher não a chamará Sarai, mas Sara será seu nome. E a abençoarei, e também te darei dela filho. Sim, a abençoarei, e virá a ser mãe de nações, dela surgirão reis de povos. Então Abraão prostrou-se com o rosto ao chão, riu, e disse em seu coração: a um homem de 100 anos nascerá filho. E Sara, já de 90 anos, há de dar à luz? E disse Abraão a Deus: que Ismael viva diante de ti. E respondeu Deus: certamente Sara tua mulher te dará à luz um filho, e chamará seu nome Isaque, e confirmarei meu pacto com ele por aliança perpétua para sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te ouvi, eis que o abençoarei, e lhe farei frutificar e multiplicar em grandíssima maneira. 12 príncipes gerará, e dele farei grande nação. Mas meu pacto estabelecerei com Isaque, ao qual Sara te dará à luz por este tempo no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e Deus subiu da presença de Abraão. Então tomou Abraão a Ismael seu filho, e a todos os servos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, a todo homem entre os domésticos da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio deles naquele mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Era Abraão de idade de 99 anos quando circuncidou a carne de seu prepúcio. E Ismael seu filho era de 13 anos quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael seu filho. E todos os homens de sua casa, o servo nascido em casa, e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta de sua tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens que estavam junto a ele, e quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda a recebê-los, e inclinou-se até a terra, e disse: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga agora um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos debaixo de uma árvore, e trarei um bocado de pão, e confortai vosso coração, depois passareis, pois por isso passastes perto de vosso servo. Então Abraão foi depressa à tenda Sara, e lhe disse: Toma logo 3 medidas de boa farinha, amassa e faz pães cozidos. E correu Abraão às vacas, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao jovem, e deu-se este pressa a prepará-lo. Tomou também manteiga e leite, e o bezerro que havia preparado, e o pôs diante deles, e ele estava junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E lhe disseram: Onde está Sara tua mulher? E ele respondeu: Aqui na tenda. Então disse: De certo voltarei a ti segundo o tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Abraão e Sara eram idosos, avançados em dias. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu, pois, Sara consigo mesma, dizendo: Depois que envelheci terei prazer, sendo também meu senhor já velho? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu dizendo: Será verdade que darei à luz, sendo já velha? Há para Deus alguma coisa difícil? Ao tempo assinalado voltarei a ti, segundo o tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou dizendo: Não ri, pois teve medo. Mas ele disse: Não é assim, mas riste. E os homens se levantaram dali, e olharam até Sodoma,
e Abraão ia com eles acompanhando-os. E o Senhor disse: Encobrirei eu a Abraão o que vou a fazer, havendo de ser Abraão em uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as nações da terra, porque eu o conheci, sei que mandará a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que falou acerca dele. Então o Senhor lhe disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo, descerei agora, e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim, e se não, eu o saberei. E apartaram-se dali os homens, e foram até Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. E aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também ao justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não perdoarás ao lugar por 50 justos que estejam dentro dela? Longe de te fazer tal, que faças morrer ao justo com o ímpio e que seja o justo tratado como ímpio. Nunca faças tal. O juiz de toda a terra não há de fazer o que é justo. Então respondeu o Senhor: Se acharem Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por causa deles. E Abraão replicou e disse: Eis que agora que comecei a falar a meu Senhor, ainda que sou pó e cinza, talvez faltem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E voltou a falar-lhe, e disse: Talvez se acharão ali 40. E respondeu: Não o farei por causa dos 40. E disse: Não se ire agora meu senhor, se falar, talvez se achem ali 30. E respondeu: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora que me empreendi em falar a meu senhor, talvez se achem ali 20. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 20. E voltou a dizer: Não se ire agora meu senhor, se falar somente uma vez, talvez se achem ali 10. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão se voltou a seu lugar.